Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Abacuque 3, verso 1. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Santo Deus, te louvamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor que é grande em força, forte em poder, misericordioso, complacente, longânimo, benigno. Obrigado, Senhor. Obrigado por não ter nos perdoado, nos salvado, nos redimido. Por não ter olhado para nós consoante aos nossos pecados. Mas assim como dista o Oriente do Ocidente, assim afastou de nós nossos pecados. Obrigado, Senhor, e hoje podemos ser chamados filhos de Deus. Se tem algo a falar ainda, Senhor, fala essa noite. Dirige-nos, santifica-nos, aviva-nos, inflama-nos, Senhor, segundo o bom prazer da sua vontade, de modo que o seu reino avance, o Senhor receba a glória para si, e nós sejamos conformados à imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste atenção. Vou procurar ser mais breve por causa do horário. Eu vou falar sobre avivamento. E o tema da minha mensagem está baseado no livro do Richard Owen Roberts, Avivamento. Compre esse livro é extraordinário. Richard Owen Roberts, Avivamento. Ele diz que o avivamento é uma obra extraordinária de Deus. Toda obra é de Deus, toda salvação, conversão, regeneração é uma obra de Deus. Mas de vez em quando Deus realiza uma obra extraordinária, e o avivamento é uma obra extraordinária de Deus. Se você estudar um pouco a história da igreja, você vai ver que ao longo desses 2000 anos nós tivemos muitos avivamentos. Avivamentos como o avivamento de John Wesley. Na Inglaterra, irmãos, no século XVI, não, melhor. Peraí, deixa eu ver se eu confundi. Não, século XVI, isso, século XVI. Século XVI, qual era o estado da Inglaterra? As igrejas estavam com as igrejas vazias, cultos sonolentos, a pregação entediante. As pessoas estavam nas ruas, nas praças, se dando aos jogos, porque a igreja era uma péssima opção para ir. A comunidade cristã da Inglaterra estava morta e fria. Enquanto isso, na faculdade de Oxford, um grupo de jovens se reunia para orar. Dentre eles, John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. E nessa reunião de oração, que passou a ser chamado Clube Santo, na noite de 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da manhã, em vigília, esses jovens orando, o Espírito Santo desce sobre eles com poder, e ali inicia um avivamento que varre toda a Inglaterra. Os cultos antissonolentos agora são disputados, meu irmão, corpo a corpo. Multidões de 3, 4, 5, 20 mil pessoas se acotovelam para ouvir as pregações de John Wesley, George Whitefield. Muitos estudiosos dizem que esse avivamento livrou a Inglaterra de um banho de sangue da Revolução Francesa. Mais ou menos na mesma época, na Nova Inglaterra, na cidade de New Hampton, um homem começa a fazer uma série de exposições sobre justificação pela fé. Dentre esses sermões, nasce o maior sermão e mais conhecido de todos os tempos depois dos apóstolos: Pecadores nas mãos de um Deus irado. Este homem é Jonathan Edwards. Um avivamento vem também que influencia toda a Nova Inglaterra. As pessoas estavam nos bares, nas tabernas, dadas à bebida e à prostituição.
Pela pregação desse homem, o avivamento vem, e essas pessoas começam a se reunir para ouvir seus sermões, e há conversões, bares começam a fechar, pessoas deixam o álcool, deixam os jogos, e a Nova Inglaterra vai ser berço de um avivamento. 1859, a cidade, o país, é o país de Gales. Da mesma maneira, prostituição, bebidas, e o cristianismo morrendo. Um homem levantado chamado Evan Roberts começa a pregar, e um avivamento também incendeia aquele país, e 100.000 almas são trazidas para Cristo. Isso é avivamento. Ô igreja, oxalá Deus visite o Brasil com avivamento de escala nacional. Quem sabe, meu irmão, nesse país, para você ter uma ideia, tem uma placa lá em certa parte da cidade, e tem uma plaquinha lá dizendo assim: aqui nessa cidade ninguém consome álcool, porque 100 anos atrás passou um homem de Deus chamado Evan Roberts. O avivamento, diz Richard Owen Roberts, pode ser individual ou coletivo. Tanto você como indivíduo pode experimentar um avivamento pessoal, individual, você sozinho, como pode ser coletivo, envolvendo uma igreja inteira, uma região, até um país. O avivamento individual é quando nós temos uma visão do céu, é quando Deus se revela a nós com uma glória jamais vista e coloca um amor em nós, por Ele e pelas almas, sem limites. Como é bom quando isso acontece. Então você se oferece a Deus e se entrega, e começa a ter um zelo por Deus e por sua obra, pelas almas. É o que Isaías experimentou em Isaías 6, do ano que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor, ele tem um vislumbre do trono e da glória de Deus. E Isaías é tomado, e Deus diz: quem há de ir por nós? Quem enviaremos? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o profeta nunca mais foi o mesmo. Isso é um avivamento individual. Nós podíamos tanto experimentar um desses. Irmãos, Deus, pela minha pouca idade, tem me dado tanta coisa, tanta bênção. Livros, conferências, pregações, discípulos, almas, conversões, conhecimento, popularidade. Mas eu troco tudo isso para estar sós com Ele, para ter essas experiências que eu invejo tanto, para andar com Ele como Enoque andou, para ser apenas um moribundo, não conhecido por ninguém, mas conhecido por Ele. Você sabe que o ministério é um ídolo podre, que muitas vezes nós ministros adoramos. E uma coisa só é necessária: estar com Ele, andar com Ele. Eu gostaria de um dia ter uma experiência como a de Isaías, Moisés no Monte Sinai, Paulo em Damasco, Daniel na borda do rio Idequel, Josué na borda do rio Jordão, João na ilha de Patmos. É isso de fato que importa. Lembra de Filipe? Eu podia até sair do texto um pouco aqui. Lembra de Filipe? Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Foi tolo receber uma repreensão de Jesus. Tanto tempo estou convosco, que pergunta o Pai, né? Você conhece. Mas eu parei na frase de Filipe. Eu não entrei na teologia de Filipe, que não reconheceu o Cristo como Senhor. Era normal também. Eu fiquei pensando no desejo de Filipe. E quando eu leio esse texto, eu sinto uma vergonha, eu sinto uma miséria, eu tenho vontade de morrer. Porque eu vejo a inocência. Olha o pedido de Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Eu só quero o Pai. Você não está pedindo uma rede maior, Filipe? Não. Você não está pedindo para ser livre dos impostos romanos? Não. Nem a cura dos seus joelhos, das suas mãos? Não. Você está me dizendo que só quer ver o Pai? Sim, é suficiente. Eu fico com uma vergonha.
Mostra-nos o Pai, que nos basta. O Pai, o Senhor. Avivamento é essa sede por Deus. Avivamento é isso. Querer o Pai, nada mais do que o Pai, nada além do Pai. Enoque andou com Deus, Deus tomou para ele. David Wilkerson, turma muito reformada, não gosta que fala dele, mas como é que eu vou negar um testemunho daquele homem? Botou Nova York de pernas para o ar, ele numa pregação, ele caminhava muito no Central Park. E um dia numa pregação, ele está pregando à noite e fala, essa manhã enquanto eu caminhava com Deus, eu voltei. O que é? Que atrevimento, que ousadia desse homem. Como assim de manhã eu caminhei com Deus? Na verdade aquela ira minha era uma ira de inveja. Porque eu não tenho essa petulância para falar que andei com Deus, porque eu não ando mesmo. Não é porque eu não tenho ousadia. É porque para esses homens, o Pai é suficiente. O Pai. Eu estive lá na igreja, eu conversei com as pessoas e a gente estava falando sobre algumas coisas da obra dele. Ele disse, o nome do David Wilkerson abre porta nos Estados Unidos. Meu cara, meu querido, ele deu um passinho para frente e falou assim, querido, aqui nos Estados Unidos da América, David Wilkerson é sinônimo de integridade. Eu quase que babei. Eu falei, Deus, será que um dia eu vou ser conhecido assim? Ele já estava morto. Conheci que tem unção, que prega muito, que assina livro. Será que eles vão falar, Paulo Júnior é sinônimo, não é de ressurreição de morto, de pregar em conferência com milhões de pessoas. É tudo isso que a gente deseja, é tudo baboseira. Paulo Júnior é um sinônimo de integridade. Meu Deus do céu. Eu fiquei com aquilo ali uns 3 meses na minha cabeça. Eu fiquei fascinado. Porque os pregadores de hoje, os crentes não buscam essas coisas. Para eles o negócio é popularidade, mídia, status, ressuscitar morto, fazer o aleijado crescer a perna e sair andando e disputar a Olimpíada e ganhar medalha de ouro ainda. Ninguém quer essas coisas ocultas, essas coisas que só Deus testemunha. Integridade, foro íntimo. Aqui, ó. E avivamento é isso, andar com Deus. Essa manhã eu falei, calma, eu chego lá, ele falou isso, ele tinha 75 anos, tem 42, até lá eu vou falar isso. Até 70 anos eu tenho que estar andando com ele. O avivamento pode ser individual, uma visão do céu. Eles falam de Jonathan Edwards também, eita... Esses dias eu vi umas entrevistas aí, nós vamos falar essa noite desse pensador, desse filósofo. Eu imaginei, o que será que é? Será Platão, Aristóteles, Richard Dawkins, esse pensador, Jonathan Edwards? Eu achava que ele era homem de Deus, pregador, profeta, virou pensador. Meu Deus, o que é isso? Ele é o maior teólogo da Nova Inglaterra, ele é um monstro, esse homem é um colo. Lê as obras dele. Da enxaqueca, de tão profunda que é. Mas pera lá. Ele passava 13 horas com Deus por dia, entre orar e ler as Escrituras. E teve experiências absurdas. Conta-se que ele orava muito no seu cavalo. Quem orava no quarto de oração era a mulher dele, a Sarah Piermont. Ele gostava de orar a cavalo. E um dia orando, ele conta que ele teve uma visão da cruz, um relampejo do Cristo crucificado, tão glorioso que ele não sabia se estava tendo uma visão, se era real. E eles contam que ele desce do cavalo e se senta no chão e começa a chorar. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Jonathan Edwards, quando ele pregava pecadores na mão do Deus irado, era o manuscrito aqui e a vela aqui, pregando. Ao tempo que resvalar o teu pé, e as pessoas começaram a grudar nas colunas, achando que o juízo final tinha chegado.
porque andava com Deus, experimentou o avivamento. Esses homens têm fome de Deus. Dá uma sacola de dinheiro para esses homens que eles botam fogo, irmão. Quem quer saber de sacola de dinheiro? Eles querem Deus. Eles querem Deus. E esses homens tinham os puritanos ali. O Josafá não deixa mentir. Ele falou antes do quarto, o cara estava chorando. Já não está bom a casa? Não está bom tudo? O que é que você está chorando, homem? Mas tem tudo, mas vocês não fizeram o quartinho da oração. Hoje, esses pregadores na planta não saem o quartinho de oração, eles vão agradecer a Deus. Graças a Deus que não tem o quarto de oração. Que eu não oro mesmo. Pode ter a biblioteca de 5.000 livros. Mas não. Genuflexório. Eu visitei a casa de John Wesley na Inglaterra. Ai, meu Deus do céu. Eu visitei a casa do homem. Coisa linda. Uma estátua na frente da The world is my parish. O mundo é minha paróquia. Meu Deus do céu. Aí eu entrei na casinha do homem. Tudo bem que a soteriologia dele estava equivocada, mas 250 mil quilômetros a cavalo, pregando em toda a Inglaterra o evangelho. O último sermão dele tem uma foto debaixo do árvore com 87 anos, com a biblinha assim, pregando para uma multidão de 3 ou 5 mil pessoas. Aí entramos na casinha, eu vi a sela do cavalo, a beca que ele pregava, o sapatinho do homem, 38, Marcelinho Carioca, pequenininho. A mesa com as frutas, que era uma das razões da saúde de John Wesley. Não comia torresmo não, Josafá. Sempre fruta, cereais, verdura, que ele faz com a alimentação e o sono. John Wesley dormia 8 horas por dia e comia muito bem. Diz que viveu como um colosso. Um pregador normal pega 100 sermões por ano. John Wesley pregava 750 por ano. Sem cara. E fez isso durante 50 anos. Eu subi lá na casa e fui ver na biblioteca do homem. Aí tinha um monte de obra que ele traduziu para o alemão. Aí eles falam assim, até hoje ninguém sabe onde que ele aprendeu alemão, mas ele traduziu. Aí cheguei vi a sala, o quarto, a caminha do homem, que eu tinha 1,60 m. No quarto, dentro do quarto tinha uma salinha, dentro do quarto outra salinha. Um genuflexório e uma bibliona aberta. E eu estou ali olhando com a guia. E quando eu olhei para a sala, eu fiquei vendo aquele troço, admirada. Ela viu que eu estava olhando, ela falou assim, daquela sala saía todo o sustento do metodismo. Senhor da glória. Fiquei impactado. Como é que é, moça? Daquela sala saía todo o sustento do metodismo. Era a sala de oração de Wesley, onde passava horas com a Bíblia e com a oração. E nós somos esses pigmeuzinhos, copiamos sermão da internet, oramos essa oraçãozinha xoxa. Eu fiquei impactado com isso aí. Eu falei, meu Deus, eu fiquei tonto. Eu falei, meu Deus do céu, onde que eu vou parar com a minha vida? Coisa linda, coisa gloriosíssima. E eles falam que esse avivamento da Inglaterra de Whitfield, dos irmãos Wesley, o vulto principal foi John Wesley. Todo mundo se considerando cristão na mundanismo. John Wesley chega e diz, não, necessário é nascer de novo. Fantástico, meu irmão. Isso é avivamento pessoal que você precisa experimentar. Paul Washer conta também que ele ia orar, parecendo um andrajoso, buscando Deus nos montes, floresta, pegava pedra, começava a atacar no céu. Você está me ouvindo? E essa chegou aí e lançava, até ele ouvir, e começou a orar de madrugada, e buscando a Deus, até que um dia ele vem. E ele fica em posição fetal. E Deus toma aquele homem. E você vê hoje aí. O que ele faz? Avivamento pessoal. O dia que você vai começar a jogar pedra no céu.
Nossa, pastor, que coisa vulgar, que coisa pouco erudita. Pois é. É na posição fetal que muitas vezes Deus é glorificado. O avivamento pessoal, igreja. Busca isso aí. A oração de madrugada, essa aí então, quem ouviu falar dela, o Leonardo Review chama de Cinderela abandonada. Oração de madrugada, eu tenho meus períodos de oração, intercessão e oração tal. Mas quando Deus te desperta como um sentinela, esse negócio de pôr relógio também não gosto muito disso, não é bom quando Deus te acorda. A oração da madrugada para mim é cantares. Ela não é para eu interceder para a nação, ela não é pedir a cura de um caroço, ela é para eu andar com o meu noivo no meu jardim. É a hora da comunhão íntima com o Senhor. É a hora que as palavras são inadequadas. A respiração fica ofegante. O noivo está ali presente, você sabe disso. É Cantares 3. Procurei à noite pelo amado da minha alma e não encontrei. Busquei pelo meu leito, não encontrei. Saí pelas praças, procurar pelos guardas, não encontrei. Até que a minha alma, até que eu encontrei aquele que minha alma ama. E o levei para minha recâmara. Comunhão, intimidade. Que coisa. É comer o manjar, meu irmão. É manjares. Eu não sei explicar. É avivamento pessoal. E o avivamento coletivo também. O avivamento também é coletivo. Você lembra dos morávios? Em agosto de 1727, aqueles refugiados da Tchecoslováquia são escondidos no condado do conde Nicolau von Zinzendorf. Esse homem de Deus, esse Obadias do Antigo Testamento, recebe aqueles refugiados da Tchecoslováquia no seu condado e os guarda ali e começa a oferecer para ele cultos, louvor, adoração, oração, pregação. E eles estavam todos entediados, queriam voltar para suas casas, mas eram obrigados a fazer os cultos. Mas sobre a égide de Zinzendorf, de repente, num daqueles dias, o Espírito Santo é derramado sobre aqueles refugiados, e começa a haver conversões, e crianças chorando, e eles começam a pedir: queremos 3 cultos por dia, 3 cultos, começa a haver 3 cultos, e um avivamento ocorre, e dali Deus levanta os morávios. E a terceira coisa que o avivamento implica, e usando os morávios, ele pode ser individual, coletivo, e invariavelmente o avivamento termina em evangelismo e missões. O que acontece com os morávios? Eles são tomados por Deus de tanta graça, que eles se candidatam às missões, para pregar para os esquimós, para os escravos nas ilhas do Caribe. E eles se vendem como escravos para ilha, eles se oferecem: me venda como escravo, que eu vou pregar dentro dessa ilha para os escravos. E Wesley diz que a conversão dele se deu numa viagem com os morávios, viajando, e uma tempestade toda no barco, Wesley é tomado de terror, de horror, com medo da morte. Ele olha para os morávios numa paz e numa quietude. E Wesley disse: eu não tenho essa paz. Então ele conheceu de fato a justificação pela fé, descansar nos méritos de Cristo. O avivamento é coletivo. Veja só, eu estou diante dos morávios,
Talvez nós viemos aqui, nossa, 3 cultos, 2 pregações por culto, 5 pregações, não sei o que, da manhã tem culto na minha igreja, Deus lê essa Bíblia até diante, meu Deus, mas de repente, meu irmão, aqui, quando eu entrei, eu vi o tamanho da igreja, o irmão falou que as inscrições não foi suficiente, ficou pesado, e eu olhei, vendo todo o evento, já vi eventos enormes, grandes, aí eu me lembrei dessa pregação e falei, não, só os morávelzinhos que estão aqui, Senhor, só essa meia dúzia aqui, Senhor, o Senhor pode derramar do seu Espírito e inflamar esse povo, Deus, para que nenhuma carne se glorie, é um punhadinho de gente, meu irmão. Quanto menos, mais glória para Deus. Quanto mais fraco, mais vis, mais incultos, mais Deus recebe glória. Nós estamos aqui no nosso condado. E quem sabe sendo um candidato às missões, eu tive na África agora. A palavra que eu trago da África é miséria. 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 Falei, Brasil está com crise, Brasil está com problema? Pá, brasileiro sabe de nada, não. O brasileiro come, o brasileiro está no... Que é isso? Que é isso, irmão? A variedade da nossa comida, nossa roupa, que é isso? O Brasil está no céu. África, miséria. Saneamento básico. Tratamento médico. É miséria, miséria. Mas quando eu sair de lá, eu tenho que voltar aqui e ficar pelo menos 1 ano aqui. Eu abandono a minha igreja, eu abandono todo mundo para ficar aqui. Porque eu nunca vi um povo tão humilde, tão simples, tão sedento pelo Evangelho. Meu Deus do céu, parece aquela terra fofinha que foi arada, adubada, irrigada, fofinha, só está esperando a semente, só, sem fazer nada, só ir lá e jogar a semente. Impactado, pessoa de conhecimento mais simples, humilde, não sabia nada, tudo que você fala é novo, nossa, tudo você ensina horas e horas e horas. Ensinei no culto, depois ensinei numa escola, ia para o hotel, passava meia hora o saguão lotado. Pastor Paulo, ensina, prega. Eu quero saber do divórcio, segundo casamento, os dons do Espírito, soteriologia, João 3,16, Bíblia, me ensina. Eu tenho que ficar aqui e plantar umas 30 igrejas. Meu Deus do céu. Avivamento desemboca em missões. Evangelismo. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. Vamos ver como que eu vou conduzir aqui. Agora eu vou falar um pouco das marcas de um avivamento. Vou falar rápido, eu não vou tomar seu tempo. E conversando com o reverendo Josafá, aqui no degrau, ele já contou aqui, depois lá ontem, não moço, pastor, isso, aquilo, meu querido, eu creio no que os puritanos diziam, the Puritan Hope, a esperança puritana de um avivamento, de avivar. Dr. Lloyd Jones diz, pastor, que às vezes a gente fica anos e anos e nada, e como é que é avivamento? Avivamento como, pastor? Olha tudo, e anos, e... Ele cita num livro dele, Avivamento, que Deus pode fazer em 5 minutos, o que nós estamos tentando há anos, e Ele pode fazer de fato. Marcas de avivamento, a primeira, é a igreja ser revestida do poder de Deus, conforme Atos 1:8, recebereis poder, e ser minhas testemunhas. A palavra poder no grego é dunamis, no Novo Testamento ela aparece 120 vezes, 80 vezes ela aparece no contexto da igreja. Tá, o que o senhor está querendo dizer isso? Ou seja, a igreja só opera debaixo desse poder. Precisamos do poder, meu irmão. Paulo diz, o evangelho não é palavras, mas é virtude.
Quando compareci até vós, não vim com palavra de sabedoria ou persuasão humana, mas demonstração de poder. Avivamento é a igreja ser revestida de poder. Jesus, nos últimos textos de Lucas, diz: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A palavra revestido no grego é vestir-se de uma túnica, é botar uma túnica. Fiquem aí até vocês serem revestidos com uma túnica, cobertos de poder. Isso não é propriedade do pentecostal, meu querido. Isso é a dádiva de Deus para a igreja. E a igreja precisa caminhar no poder, no dunamis. Quando a igreja tomada de poder, lembra de um tal de um diáconozinho ali, de Atos, um tal de Estevão. Estevão foi um que teve a experiência do Pentecostes, em Atos 2, quando Pedro diz: busca 7 homens cheios de sabedoria, de boa reputação e cheios do Espírito Santo, homens que tenham tido a experiência do Pentecostes. Escolheram 7, dentre eles Estevão. A Bíblia diz que por mãos de Estevão Deus fazia sinais e maravilhas. Se os nossos diáconos fossem igual a Estevão. Primeiro, o avivamento é ser revestido de poder. Segunda marca do avivamento, ele ocorre quando uma igreja recupera o seu primeiro amor. A igreja tomada de entusiasmo, e ele gera interesse e prazer na leitura da palavra, gera interesse por compreender o sentido correto da palavra, gera interesse em aplicar esse texto em nossa própria vida, um desejo incontrolado de passar esse conhecimento aos outros, crentes e não crentes. A igreja é tomada no primeiro amor. Aí eles começam a ficar igual bobo. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi, eu canto como o rei Davi. Eles começam a ficar assim: hoje me alegrei porque me disseram, vamos à casa do Senhor. Chega domingo, é o evento principal dele. Faustão não, Gugu não, Palmeiras e Corinthians não, Vitória e Bahia não, a Fórmula 1 não, é o presente do dia das crianças, do dia das mães não, é o santo culto a Deus. Hoje tem culto, hoje tem louvor, hoje vou me encontrar com o meu Salvador. Isso é avivamento. Ele está tomando banho, ele toma às 3 horas antes. O que é isso? Não, você vai no culto, mas o culto é só de 7 horas, você vai 3 horas da tarde. Não, já quero me preparar. E amarra o caderno. Meu Deus, Deus vai falar comigo hoje. E olha no espelho, Senhor do céu, e fica ansioso e lê um pouco de livro. Primeiro amor. Começa a cantar: eu marquei um encontro com Deus. Sou desafinado, né? Nesse santo lugar de oração. Quem sabe? Seu amor. O refrão: eu marquei. Nesse Irmãos, que coisa linda quando o crente só deseja isso. Eu conheci um homem chamado João Batista, pastores, um seminarista. E ele tinha um apelido que eu acho que nós nunca vamos ter. O apelido dele era, no seminário, o homem que gostava de orar. Não era o homem que orava, não. Porque ter esse apelido já é difícil, aquele lá é o homem que ora. Não, o homem que gostava de orar. Um homem que orava para beber um copo d'água. Senhor, obrigado pela água. Um homem que estava com os amigos de seminaria, sair de casa, vamos orar. Que é isso, João Batista? Para. Bendito ao entrar e ao sair, por favor, me respeite. Tá, pode orar, João Batista. Ele cooperava na igreja. Os sermões dele eram os melhores, ele ajudava, ele pregava.
discipulava, cuidava de gente. E o pastor ficava encabulado falando para ele: João Batista, eu tenho que te dar um cargo, João Batista, você tem que fazer alguma coisa. João Batista, você quer ser pastor? Vamos consagrar você pastor. Não, pastor, eu não quero ser pastor. João Batista, você quer ser um evangelista? Dirige a junta de missões, de evangelistas. Não, pastor, eu não quero ser evangelista. Então seja um pregador, você prega bem, sua retórica é boa. Não, pastor, eu não quero ser pregador. João Batista, mas o que você quer, João Batista? Pastor, eu quero Deus. Eu quero Deus, pastor, me dá Deus. Eu quero Deus, me dá Deus. Eu quero Deus, por favor, me dá Deus. Eu quero Deus, me dá Deus. O avivamento é marcado pelo primeiro amor. Não precisa de trazer banda e pagar fortuna para trazer gente para a igreja. Ser pregador preletor de fora. Então, não, as pessoas querem Cristo. Elas querem ler João 3,16. Elas querem cantar os corinhos antigos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor. E ela sai na rua com a Bíblia assim, não tem vergonha, e entra no ônibus, no ponto de ônibus, e senta e volta para casa. Jesus, é assim o avivamento. O marketing se torna o próprio Cristo. Terceira marca do avivamento. O avivamento é marcado por arrependimento. Não havendo arrependimento, não há avivamento. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra, a sua terra. Arrependimento, meu irmão, contrição pelo pecado, consciência da própria iniquidade, há um arrependimento, há um confessar público dos pecados, há um vomitar de iniquidades, há um arrependimento pelas práticas das velhas obras. As pessoas não ocultam mais pecado, não justificam pecado, não camuflam pecado, não escondem. Ela chega com o filho pródigo: pai, eu pequei. Eu pequei, pai. Eu pequei. Eu pequei. Eu pequei. Que orgulho nosso querer justificar pecado, irmão. Que orgulho querer esconder. Nós não fazemos outra coisa, meu filho. Que presunção é essa? Nosso ofício é pecar, meu irmão. O avivamento traz arrependimento, confissão, abandono das práticas das velhas obras, confissão solene, pública, individual, uma aversão e um repúdio ao pecado. Você sabe que tem crente que tem pecado de estimação, meu irmão. Aquele pecado, ele já deu alforria dele, ele pensa que tem foro privilegiado. Esse aqui não, esse aqui tá bom. Ela dorme com ele, ela cria e engorda ele. Que isso? O avivamento é o repúdio desses pecados. Quarto, o avivamento cria um forte sentimento de amar a Deus de todo o coração, zelo, cuidado e paixão. É o texto lindo do Shema de Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Um avivamento é marcado por uma paixão por Deus, um zelo, cuidado pelo Criador, amá-lo de todo o coração. Meu irmão, qual a última vez que você debruçou diante desse texto e disse: Senhor, esse é o maior mandamento, me faz cumpri-lo, me faz te amar? Tem coisa mais sublime, mais elevada do que amar Deus. Você tem zelo pela glória de Deus, zelo pelo santo nome de Deus, zelo pela santa casa de Deus, zelo, meu irmão, pelas coisas de Deus e um amor a Deus. Eu lembro quando eu me converti,
Ai, eu passei por esse período do primeiro amor, que é estupendo, fantástico. Eu lembro que eu nunca ficava triste. Nunca ficava. Eu ia ficar, eu me levava de um texto. Toda vez que acontecia situação, aí vinha um soprinho no meu ouvido. Ó, alegrai-vos, porque o vosso nome está rolado os céus. Aconteceu uma coisa com a minha moto, que eu tinha uma moto, uma motocicleta quando eu converti. Eu ia ficar triste, ou uma coisinha com a família, eu ia... Não posso. Pode ter estragado a minha moto. Pode ter acontecido crise na minha família, eu posso ter isso, mas o meu nome está rolado ao céu. E eu tenho que me alegrar por causa dessa dádiva fantástica. Um amor por Deus, meu irmão, toma o nosso coração. Quinto, o avivamento tem poder de quebrantamento. Eu disse aqui para vocês, acho que ontem ou anteontem, nossos olhos estão muito secos. Muito secos. A gente assiste TV, 5.000 meninas no contrabando de prostitutas na Índia, comendo pipoca. Olha lá, mãe, que legal, menininha lá de 12 anos, prostituta. Assassinato, infanticídio, morticínio, chacina, corrupção, pedofilia. O diabo e os crentes têm mais que fazer. Cuidar da minha vida. Avivamento não, irmãos. Pois não deseja sacrifício, senão te daria. Tu não te deleita em holocaustos. Os sacrifícios para o Senhor são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus, meu irmão. Avivamento traz lágrimas. Ao que aconteceu no livro de Esdras. Choro, meu irmão. Compulsão. Choro pelo pecado, choro pela salvação dos perdidos, choro pela alegria da salvação, choro, quebrantamento nos torna sensíveis. Muitas vezes nós somos crentes empedernidos, indiferentes, egoístas, parecemos que vivemos alheios à nossa realidade, mas o avivamento nos faz homens doces, sensíveis, frágeis, que amam a causa, que choram. A última vez você chorou pelo seu pai bêbado, a sua mãe ímpia, seu marido, por Salvador, pela família Magalhães, por Brasília. Choro traz que contrição, sensibilidade. Eu conheço um jovem, pastores do céu. Esse jovem é um Zé Ninguém, entre aspas. Um jovem simples. Trabalha no comércio de Franca. Não conhecia direito. Ele passava nos almoços para orar na igreja. De repente eu estou no meu gabinete e estou escutando. Gente, o que é isso? Isso não é comum. Aí isso, não via nada. No outro dia, nada. Eu vou pegar esse menino, eu vou pegar isso aí. Agora eu vou ficar esperando. Um jovenzinho com a motinha baratinha, a mochilinha assim, ia lá, começava a chorar. Eu fiquei até com medo de chegar perto, debruçado no púlpito da igreja. Alguns chamam de altar, chame como quiser. E eu lá, moço, ele virava, não conseguia abrir os olhos. Inchado, aquele enxume, aquele olho riscadinho, 2 bolas no olho. Gente, que é isso? A última vez que eu vi isso aí foi no diário de David Brenner. Por que você está orando, menino? Pastor, pastor, pela minha família, pastor, minha família é ímpia, pastor. Eu tenho medo do meu pai ir para o inferno, pastor. Gente, que é isso? Eu falei, não é possível que eu estou ouvindo isso. Eu, na minha ignorância, na minha frieza, mas você está chorando só por causa disso? Imagina Deus lá em cima, só por causa disso, para você, que é seco. Eu falei, gente do céu, que lições que a gente aprende.
Esse menino está no auge dele, ele tá vivendo um avivamento, é um negócio espetacular. Não tem forma, não tem dinheiro, não tem beleza, não tem estudo, não tem nada, mas é um negócio que é um colosso. Agora o Leonard Ravenhill diz, quando ele entrou na sala um dia, para chamar um amigo dele, o amigo dele estava de joelhos orando. Ele voltou de costa, porque ele disse: eu não me atrevo a dar as costas para a realeza. Eu senti a mesma coisa vendo esse menino. Esse menino está no santo dos santos, quietinho. O avivamento traz isso. O olho inchado, esse soluço por causa do pai, da mãe, dos irmãos. E nós, quando pergunta do pai e da mãe, é um demoniado, vai para o inferno, imundícia. Não é assim? Como é que eu vou acabar esse negócio, hein? Já sei, mas vamos fazer uma vigília. Tranca a porta, ninguém sai, ninguém entra aí agora. Fazer uma vigilhaça aqui hoje, hein? Que delícia, hein? E ora, e chora, e faz um louvor, e ora de novo, e chora de novo, e louva de novo. Fala, ou o senhor desce, ou a gente não sai daqui. Ou o senhor desce, ou nós desce. Oh, Jeová. Sétimo, o avivamento é contagioso. Salmo 51. Torna-me da alegria da tua salvação, avivamento. E sustém como espírito voluntário, avivamento. Então ensinarei os transgressores teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Avivamento é contagioso. Atos 5:42. E todos os dias no templo e nas casas, depois de receber o Pentecoste no 2, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. O avivamento traz uma disposição em testemunhar, pregar para qualquer um, a qualquer hora, em qualquer momento. Ele é contagioso. Ele sai, ei, você precisa ir lá onde? Lá, vai lá na minha igreja, fazer o quê? Lá está acontecendo algo, venha, e mensagem, telefonema, e pega nas camisas, vem, contagioso. Eu lembro de um jovem, nós estávamos evangelizando, comprei exatamente isso aqui. Terminou um culto, ele ficou impactado, ele saiu do culto assim, ó, e foi para um shopping, e eu fui junto, eu estou seguindo, estou acompanhando ali, e ele chegava no shopping, imagina aquele fuar no shopping, a praça de alimentação, e aí fulano, beleza? Cara, você precisa saber, e os outros falando, hein? Aí o outro, e aí fulano, beleza? Nossa, você tem que sentir o que eu estou sentindo, vamos lá onde? Na igreja. Eu lembro que era um absurdo. O avivamento é contagioso. Aí levou jovens atletas do basquete, levou a família, levou vizinho, levou tudo. Tem um amigo meu aí que é macumbeiro, vamos levar, ele também levava também um macumbeiro. O avivamento é contagioso. Agora a gente faz um culto evangelístico, disse, você vai trazer aqui? Eu vou trazer não, ele não gosta, né? Vou chamar não, que assim, né? Não é muito simpático da minha parte. Que é isso? O avivamento é contagioso. Um avivamento genuíno afeta a cidade onde ele ocorre. Ela fica tomada pela alegria de Cristo. Famílias são renovadas. A conversão de filhos. O esposo converte a esposa. A esposa ao marido. A ideia de famílias divididas acabam. Você quer ver isso com glória? Atos 19, 22, 24. E enviando a Macedônia, 2 daqueles que o serviram, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Olha só, Paulo. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata por nome Demétrio, que fazia de
prata, nichos para Diana, dava não pouco lucros aos seus artífices, aos quais, havendo juntado com oficiais de obras semelhantes, disse: senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses que se fazem com as mãos. Ele virou a cidade de Éfeso de cabeça para baixo. Paulo mexeu na economia da cidade. O avivamento afeta todas as camadas da sociedade. A frieza desaparece, a igreja é renovada, famílias são restauradas, filhos se convertem, casamentos são restaurados. Estuda Atos 19, você vai ficar chocado com o que o apóstolo Paulo fez ali. Nono, a pregação da palavra é desejada. Queremos ouvir mais a palavra. Escute esse texto, o avivamento que teve lá, Atos 19, 9 e 10. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tinham judeus como gregos. Presta atenção, nos manuscritos mais antigos, dizem aqui, Paulo alugou essa escola de tirano, e ele ensinava ali, e pregava 5 horas por dia. Imagine, irmão, ouvir o apóstolo Paulo pregando 5 horas por dia, durante 2 anos, de modo que toda a Ásia vinha ouvir a pregação de Paulo. Quando há um avivamento, há um desejo pela palavra. Eu fui pregar em igrejas no Peru, e você prega 1 hora, 2 horas, você está querendo parar, os irmãos, predique, irmão, predique. Lá eles gostam de pregação de 2, 3 horas. Eles começam a se sentar nas paredes, no chão, se amontoar, e fica, predique. Aqueles irmãos que ficam olhando o relógio, já passou 40. 40. Alugou a escola de tirano. E imagina o privilégio de sentar. Eu ia sentar igual vocês aí, ver Paulo 5 horas pregar. Prega Paulo de Tarso. Toda a Ásia vinha, porque estava tendo um avivamento. Pastores, orem por isso, e as pessoas virão, não pelo show gospel, pela decoração, pela festa do sorvete, pela luz, nada disso. Eles virão atrás de trigo, eles virão atrás de pão, igual Noemi e Ruth, quando Belém foi visitada novamente. O avivamento traz isso. Tem mais algumas aqui, mas eu vou citar só uma, aí eu acabo, porque temas espirituais tomam o centro da vida diária. Um espírito generoso e voluntário em contribuir vem sobre a igreja. Principal característica do avivamento, sentimento da pecaminosidade. E o que eu quero dizer? Conversões. Senão não é avivamento. Pessoas de todas as idades se convertem, às vezes em um número enorme. Dr. Lloyd Jones diz que o avivamento faz em 5 minutos aquilo que estão há anos tentando. Atos 2, 40 e 41. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O avivamento termina com conversões. Pessoas são salvas, se convertem. Eu disse aqui na primeira noite, ai, que saudade daquele tempo, que a gente ia em qualquer igrejinha e via quando alguém ia testemunhar, era o testemunho da sua conversão. Gente, onde está isso? Eu vi com os meus olhos prostitutas, traficantes, gente que tinha legião de demônios, gente da pior espécie se converter na hora, e no outro dia está dentro da igreja com lágrimas cantando ao Senhor, e até hoje estão com Cristo.
A gente não vê isso mais. Vê a pessoa entrando, saindo, entrando, está 1, 2, 5 anos na igreja, quando você aperta, mostra as presas. Conversões. Gente, mas era cada testemunho espetacular de transformação de vidas. Agora eu vou ler uma lista, só ler, citar. Richard Roberts descreve: quando o avivamento é necessário? Como você sabe que o avivamento é necessário na sua vida? Nessa igreja, na sua igreja. Quando o avivamento é necessário? E ele cita aqui algumas características. Quando o avivamento é necessário? Quando a oração deixa de ser parte vital e importante da sua vida. Você precisa de um avivamento. Segundo, quando a busca pelo conhecimento bíblico acaba e você já se satisfaz com o conhecimento que tem, você precisa de um avivamento. Quando as atividades da igreja não geram mais prazer nem interesse em você, você está morto, você precisa de um avivamento. Quando os esportes, a recreação, o entretenimento dominam a maior parte da sua vida em detrimento das coisas espirituais, você precisa de um avivamento. Quando os pecados que você comete são praticados sem que você tenha peso na consciência, você precisa de um avivamento. Quando o desejo de ser mais santo ou de ser como Jesus deixa seu coração, você precisa de um avivamento. Quando você canta louvores, pronuncia palavras sagradas ou versículos sem ser de coração, sem alegria e sem emoção, você precisa de um avivamento. Quando você é capaz de ouvir o nome de Deus ser zombado, escarnecido, blasfemado, ser tomado em vão e não sente nenhuma indignação, você precisa de um avivamento. Quando você assiste filmes, programação na TV e se depara com literatura imoral, degradante, sem condená-las ou sem sentir pesar no coração, você precisa de um avivamento. Quando as desculpas mais banais são suficientes para afastar você de alguma atividade espiritual, você precisa de um avivamento. Quando você não se incomoda mais com a sequidão e falta de poder espiritual, e pelo fato de não ser mais cheio do Espírito Santo, você precisa de um avivamento. Quando você perdoa o seu próprio pecado, preguiça e indolência, e ainda diz: Senhor, me entende, você precisa de um avivamento. Quando não há mais música na sua alma, nem canção no seu coração, você precisa de um avivamento. Quando você se adapta com muita facilidade ao estilo de vida do mundo, você precisa de um avivamento. Quando a injustiça, a miséria humana acontece ao seu redor, você faz pouco ou nada para diminuir o sofrimento das pessoas, você precisa de um avivamento. Quando você deseja trapacear seu empregador ou funcionário. E último, quando suas lágrimas secaram e os duros e frios fatos de sua existência não conseguem mais liberá-las, veja isso como uma terrível evidência da necessidade de um avivamento. Vamos dizer como Abacuque: aviva, ó Deus, a tua obra, faz ela conhecida no meio dos anos. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Você pode dizer para Deus que sonha com avivamento, que deseja um avivamento, que espera um avivamento, que quer um avivamento pessoal na sua vida e coletivo na sua igreja, na sua cidade, no seu estado. Então diga: ó Deus, aviva minha alma, aviva minha vida, aviva essa igreja, aviva essa cidade, aviva essa nação. Ore, meu irmão, ore por alguns instantes. Pai Santo, nessa esperança nos fiaremos, que um dia, pela graça soberana, o Brasil experimentará um despertar jamais visto, um avivamento entre os santos, os salvos, os eleitos. Ó Deus, que tirarão eles do seu conformismo e sequidão, mornidão,
e os trarão, Deus, para uma ardente e apaixonada devoção a Ti. E a salvação de pecadores será abundante no meio do Teu povo. Aviva, Senhor, a Tua obra no meio dos anos, faz ela conhecida. Na Tua ira, lembra-te da misericórdia, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Deus abençoe, foi muito bom estar com vocês, espero estar aqui outras vezes.